Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou fundador do blog Inglês no Teclado e nesse vídeo vou falar sobre como utilizar a voz passiva em inglês. Nos meus tempos de professor, era muito comum eu ouvir comentários do tipo: por que eu tenho que aprender a voz passiva em inglês? Ou a voz passiva é tão chata? Por que é tão difícil entender a voz passiva na língua inglesa? Pensando nisso, eu resolvi gravar uma série de vídeos explicando como utilizar a voz passiva em inglês. Se você já assistiu esse vídeo, eu sugiro então que você assista os próximos vídeos. Então lembre-se, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos em que eu vou falar sobre como utilizar a voz passiva em inglês. Qual é a diferença entre os seguintes exemplos? O Pedro comprou uma casa azul e a casa azul foi comprada por Pedro. Você sabe me dizer qual é a diferença entre essas duas frases? A primeira frase na qual eu afirmo o Pedro comprou a casa azul é um exemplo de active voice. Já a frase a casa azul foi comprada por Pedro é um exemplo de passive voice. Então, a voz ativa ela é diferente da voz passiva, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. O objetivo da voz ativa é identificar quem ou o que faz, fez ou fará algo, ou seja, a gente simplesmente joga os holofotes sobre o culpado. Já no caso da voz passiva, a intenção é simplesmente revelar quem ou o que sofreu algo, como se fosse uma vítima. Então, como eu disse, a intenção da voz passiva é simplesmente identificar, revelar quem é a vítima da história. Por exemplo, falando ainda sobre a voz ativa, eu posso dizer: a pessoa X quebrou um vaso. A pessoa Y desligou a TV. O caminhão W bateu no meu carro. A empresa Z demitiu milhares. Então a gente consegue perceber com facilidade que em todos esses exemplos a gente está justamente fazendo o quê? Estamos jogando os holofotes na pessoa ou em algo que é culpado. Eu disse que uma pessoa X quebrou um vaso, então eu estou identificando quem foi que quebrou esse vaso. Quando eu disse que uma empresa W ela demitiu milhares, eu estou justamente fazendo o quê? Identificando quem é o culpado da história. Se eu simplesmente dissesse quebrou um vaso, você poderia pensar: quebrou um vaso. Quem quebrou um vaso? Também, se eu dissesse desligou a TV, você também poderia se perguntar: opa, essa frase não está fazendo muito sentido. Quem foi que desligou a TV? Então observe que em todos esses exemplos o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente dando um enfoque maior ao sujeito, a quem está praticando uma ação. Pode ser uma pessoa ou uma coisa. Você pode se referir a um objeto, a uma pessoa, a uma empresa, a um país, a um grupo de pessoas. Pouco importa quem é o seu sujeito. Nós simplesmente estamos aqui jogando os holofotes no culpado quando estamos falando da voz ativa. Agora observe os seguintes exemplos. O meu barco foi roubado. A carta será entregue ao Papa. Os convites serão entregues na quinta. O almoço é servido ao meio-dia. Então veja que nesses casos eu não estou identificando exatamente quem fez a ação. A intenção aqui ao utilizar a voz passiva é fazer o quê? Simplesmente identificar a vítima da história. Repare que se eu dissesse em inglês a frase foi roubado, você poderia se perguntar: peraí, o que é que foi roubado? Se eu dissesse também em inglês será entregue ao Papa, você também notaria que essa frase está incompleta e me perguntaria: peraí, Daniel, o que é no final das contas que vai ser entregue ao Papa? Então a diferença entre a voz ativa e a voz passiva é que no caso da voz ativa a gente estava procurando o sujeito. Quando eu disse aquelas frases que ficaram incompletas, você me perguntava: poxa, mas quem foi que fez isso? Quem foi que fez aquilo? Então naquele caso o foco estava o quê? No sujeito. Já no caso da voz passiva, o nosso foco está no objeto. Por isso que você me pergunta: peraí, Daniel, o que é que vai ser entregue ao Papa? Então essa é uma singela diferença entre a voz ativa e a voz passiva. Agora preste bastante atenção. Em todas as minhas frases na voz passiva, a gente consegue identificar um padrão. Meu barco foi roubado, a carta será entregue ao Papa, os convites serão entregues na quinta, o almoço é servido meio-dia. Observem que em todos esses casos eu utilizei as palavras foi, serão, será, é. Que tipo de verbo é esse que a gente está mencionando nesses exemplos? Se eu te perguntasse: peraí, que verbo é esse em português? Esse é o verbo ser da nossa língua. E qual é o verbo ser em inglês? O verbo ser em inglês é o verb to be. Logo, logo eu vou explicar como estruturar frases utilizando o verb to be em inglês, justamente da forma que fizemos na nossa língua. Nós simplesmente optamos por utilizar o verbo ser da língua portuguesa.
Então, dependendo da forma como utilizamos as palavras, o enfoque ele pode ficar na parte responsável pela ação ou acontecimento. Sem essa parte, uma ação não é possível. Por outro lado, o enfoque pode ficar simplesmente na parte que está sujeita a sofrer a ação. Ela não tem poder de escolha ou decisão. Ela simplesmente é, como eu disse, a vítima da história. Ou, como eu prefiro dizer, é simplesmente a parte passiva da ocorrência. Agora, quando utilizamos a voz passiva, nada nos impede de fornecer mais informações. Naquele exemplo em que eu disse, a carta será entregue ao Papa, eu poderia muito bem ter dito, a carta será entregue ao Papa em dezembro. Da mesma forma, eu poderia ter dito, o meu barco foi roubado. E também, o meu barco foi roubado por 2 bandidos. O enfoque da frase, ainda assim, está na ação que o meu barco sofreu. Tanto é assim que se eu digo para alguém, olha, o meu barco foi roubado, muito provavelmente a pessoa pode me perguntar, tinha seguro? Ou até mesmo, seu barco era novo? Então, como eu disse, o enfoque ainda está na ação que o meu barco sofreu, que foi o roubo. Agora, se eu digo, 2 bandidos roubaram meu barco na voz ativa, é muito provável que alguém me diga, mas e aí, já descobriu quem foi que roubou? Ou talvez, será que tiveram a ajuda de mais alguém? Então acho que essa introdução foi suficiente para você entender a diferença entre a voz ativa e a voz passiva. Como a gente viu nos exemplos anteriores, a gente utiliza o verbo ser para poder montar e estruturar frases na voz passiva. A gente utilizou utilizamos foi, foram e por aí vai. Na língua inglesa também é assim. A gente opta por utilizar o verb to be, que é o verbo equivalente ao verbo ser em inglês, associado ao chamado past participle. Então, a estrutura geral que a gente vai utilizar para poder montar frases na voz passiva em inglês é a seguinte. A gente vai optar por um dos formatos do verb to be associado a um past participle. O que é um past participle, Daniel? Simplificando a nossa explicação, um past participle nada mais é do que o verbo. É um tipo de conjugação especial que a gente emprega no verbo para poder utilizar na voz passiva em inglês. Eu vou deixar um link aqui embaixo da descrição para você poder acessar e entender melhor como se dá essa ideia do past participle. Mas simplesmente saiba que o past participle nada mais é do que um verbo, é um tipo de conjugação especial que a gente vai ter que adotar aqui no caso da voz passiva em inglês. Um rápido exemplo. Eu posso dizer, Jack mailed the package. Repetindo, Jack mailed the package. Então eu estou utilizando a voz ativa, eu estou dizendo que Jack ele fez algo. Mas o que foi que Jack fez? Eu disse, Jack mailed the package. O verbo to mail em inglês significa enviar ou despachar via correio. Então eu disse que o Jack ele despachou algo pelos correios. Isso se trata da voz ativa, mas eu também poderia dizer em inglês, the package was mailed by Jack. Repetindo, the package was mailed by Jack. Então eu estou dizendo aqui que o pacote ele foi enviado, ele foi despachado pelo Jack. Essa então é a voz passiva. Eu disse na minha frase was mailed, justamente respeitando aquela estrutura inicial que eu citei anteriormente, que é o verb to be associado a um past participle. Se você estivesse perguntando, poxa Daniel, como que eu vou saber o formato adequado do verb to be quando eu for estruturar uma frase na voz passiva? Isso é extremamente importante e de tudo que eu vou falar nesse vídeo, eu gostaria muito que você tentasse memorizar, fixar as próximas coisas que eu vou dizer. O verb to be, ou verbo ser em inglês, ele possui alguns formatos que são essenciais a gente saber de cor em inglês. Por exemplo, quando a gente está falando do verb to be no presente, a gente tem os seguintes pronomes. I, you, they, we, he, she, it. O que acontece é que quando a gente está trabalhando com verb to be no presente, a gente sempre deve associar am ao pronome pessoal I, que significa eu. Se tivermos em uma frase um desses 3 pronomes, como he, she ou it, você deve obrigatoriamente, no tempo verbal presente simples, associar um desses pronomes ao formato is. Já se você tiver you, they ou we, você deve obrigatoriamente, no tempo verbal presente simples, associar esses pronomes ao formato are. Então lembre-se, I am, he, she, it is, you, they, we, are. Se estivermos trabalhando com verb to be no passado, ou seja, estivermos falando de uma ação que já ocorreu, como no caso do pacote que o Jack ele enviou, se trata de uma ação do passado. Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar com os seguintes formatos. Se você tiver um desses pronomes, I, he,
she ou it deve obrigatoriamente ligar um desses pronomes ao formato was. Já se você tiver you, they, we, você deve obrigatoriamente optar por were. Trabalhar com verb to be no futuro é muito simples. Basta você utilizar a combinação will, be, independentemente do pronome que estiver trabalhando. Então, para esse vídeo, eu gostaria muito que você se esforçasse ao máximo para lembrar, para memorizar essa regrinha básica que eu acabei de comentar. O que acontece, pessoal, é que não basta você simplesmente decorar, memorizar essa regrinha. Você também tem que ser capaz de aduzir que, por exemplo, o nome Mary, que é Maria em inglês, né? Podemos dizer simplesmente Mary, ele também pode ser substituído pelo pronome pessoal she. Já que Mary pode ser substituído pelo pronome pessoal she, qual é a forma do verb to be no presente? Is. Então a gente tem que dizer she is ou Mary is. Se a gente, por exemplo, tiver the company, que significa a empresa, qual é o pronome pessoal que a gente deve escolher? Devemos optar por it. E aí você pode, por exemplo, formar it is ou até mesmo it was. Você pode simplesmente substituir o pronome pessoal it por the company, que significa empresa. E aí fica the company is ou the company was. Então é aí que está o pulo do gato. Você deve ser capaz de substituir um nome ou talvez o sujeito da sua frase por um desses pronomes pessoais que eu citei para saber qual é o formato do verb to be, seja ele no presente, no passado, que você deve adotar na sua frase. Isso porque, como vimos no caso do futuro simples, simplesmente iremos optar por will be, independentemente do pronome pessoal que formos utilizar. Então, quando eu disse the package was mailed by Jack, a gente pode muito bem substituir the package pelo pronome pessoal it, pois como já estudamos diversas vezes aqui no canal, o pronome pessoal it ele é utilizado para coisas. Estamos falando de um pacote, the package ou o pacote. Então podemos substituir the package por it. Como estamos falando de algo do passado, devemos obrigatoriamente optar pelo verb to be no seu formato do passado, que será was ou were, como eu acabei de mencionar. Em se tratando do pronome pessoal it, que pode ser substituído por the package, obrigatoriamente devemos optar por was, pois dizemos it was, não dizemos it were. Então eu posso dizer the package was mailed by Jack, ou eu posso dizer também it was mailed by Jack. Assim a gente pode ter certeza absoluta se devemos utilizar was ou were. Agora, se você estivesse perguntando por que você não utilizou is, Daniel, do presente? Porque eu estou falando de algo que já ocorreu, eu estou falando de algo do passado. Eu disse que o Jack ele enviou o pacote, ou o pacote foi enviado pelo Jack, então se trata do passado. Devemos optar obrigatoriamente por was em função do pronome pessoal it. Lembra quando eu disse daquela questão de ceder, de fornecer informações extras? Eu poderia muito bem ter dito the package was mailed, ou seja, o pacote ele foi enviado, foi despachado. Mas o que eu fiz aqui foi simplesmente adicionar uma informação extra a essa minha frase. Por isso eu disse the package was mailed by Jack. Então quem foi a pessoa que despachou o pacote? Foi o Jack, porque eu disse by Jack, que conteria o sentido geral de por Jack. Então o pacote ele foi enviado, despachado by Jack. Outro exemplo, I watered my plants yesterday. Então estou dizendo aqui que eu molhei as minhas plantas ontem. I watered my plants yesterday. Eu também poderia dizer na voz passiva, my plants were watered yesterday. Então eu estou dizendo aqui que minhas plantas elas foram o quê? Regadas ontem. Então preste bastante atenção aqui. Por que é que eu optei por utilizar were? Bom, primeiro vamos pensar o seguinte, a minha frase está no passado. Eu disse I watered, então aqui temos o verbo no passado, né? Eu quero dizer que uma ação já foi feita. I watered my plants yesterday. Então eu estou dizendo que eu molhei, né, as minhas plantas ontem. Então por isso nós temos que utilizar o verb to be no passado se formos adotar a forma passiva. Então veja, se eu for adotar a voz passiva em inglês, eu devo dizer my plants were watered yesterday. Por que eu não devo dizer my plants was watered? Porque se a gente tiver que optar por substituir my plants, minhas plantas, por um dos pronomes pessoais em inglês, a gente vai ver que o equivalente vai ser they, ou seja, elas. Eu estou dizendo que das minhas plantas, elas em inglês é they. Por conta disso, como sabemos, they deve ser associado ao formato do verb to be
were. Então devemos dizer they were ou my plants were watered yesterday. Utilizando o pronome pessoal em inglês fica they were watered yesterday. Outro exemplo, eu quero dizer que uma pessoa, o senhor Silva, ele é a pessoa responsável por corrigir os nossos deveres de casa. Em inglês fica Mr. Silva corrects our homework. Então eu estou dizendo que o Mr. Silva, ele corrige os nossos deveres de casa ou para casa. Veja que eu adotei a forma ativa nesse exemplo. A voz passiva fica assim: Our homework is corrected by Mr. Silva. Nesse caso, estamos trabalhando com a frase que está no presente, não estamos trabalhando com a frase que está no passado. Eu disse que o senhor Silva corrige o nosso dever de casa. Como eu estou trabalhando com verb to be no presente, eu devo optar por um daqueles formatos que já vimos anteriormente, que é am, is ou are. A frase na voz passiva foi Our homework is corrected by Mr. Silva. Observe que eu estou dizendo que o nosso para casa ele é corrigido pelo senhor Silva. Então, como eu estou dizendo que o nosso para casa ele eu devo optar pelo verb to be no formato presente. Qual é o formato correto nesse caso? Se eu quiser substituir our homework ou nosso para casa, nosso dever de casa, qual é o pronome pessoal que eu devo substituir aqui nesse exemplo? É o pronome pessoal it. Por quê? It se refere a objetos e como eu optei por it, a forma do verb to be no presente equivalente, que é ligada a it, é is. Então eu posso dizer Our homework is corrected by Mr. Silva, ou também posso dizer It is corrected by Mr. Silva. Se eu disser Jack will mail the package, eu estou dizendo aqui que o Jack ele irá. Se trata de uma frase no futuro. Qual é o formato que a gente utiliza para passar essa frase para a voz passiva utilizando o verb to be? Como eu disse anteriormente, vai ser sempre will be. Então a minha frase na voz passiva fica The package will be mailed by Jack. Então veja, eu estou dizendo que o pacote ele será enviado pelo Jack. Por que você adotou will be, Daniel? Porque, como eu disse anteriormente, independentemente do pronome pessoal ou do sujeito que estiver na nossa frase, a gente sempre deve adotar will be. Se a gente tiver will na voz ativa e quisermos transformar essa frase que está na voz ativa para a voz passiva. Não sei se você percebeu, mas um objeto que está numa frase na voz ativa acaba virando o sujeito de uma frase na voz passiva. É por isso que naqueles exemplos eu dizia, a pessoa Y desligou a TV. Desligou o quê? A TV. O que foi que a pessoa desligou? A TV. Esse era o objeto. E aí a TV o quê? Passou a ser o sujeito da nossa frase. A TV foi desligada pela pessoa Y. Então veja, o objeto que estava na frase na voz ativa virou o sujeito da nossa frase na voz passiva. A pessoa Y desligou a TV. Desligou o quê? A TV. Então esse é o objeto. Agora veja na voz passiva. A TV foi desligada pela pessoa Y. Então, veja que o objeto que estava na voz ativa passou a ser o sujeito que está na voz passiva. Então é isso, pessoal. Para esse primeiro vídeo, o que eu quero que você lembre, memorize, é que a gente deve utilizar o verb to be, seja ele no presente, no passado ou no futuro, com o chamado past participle. Então nós utilizamos o verb to be com o past participle para justamente estruturar uma frase na voz passiva. Outro detalhe que eu gostaria que você guardasse desse vídeo é que para poder escolher o formato adequado do verb to be, a gente deve analisar se a frase está no passado, se a frase se refere ao presente ou ao futuro e principalmente qual pronome pessoal podemos encaixar naquela frase se quisermos substituir o sujeito para ter certeza do formato do verb to be a ser utilizado numa frase da voz passiva. Nos próximos vídeos eu vou continuar explicando sobre como utilizar a voz passiva em inglês. Até a próxima. Bye!